Gustavo, começa a transmissão também. Boa, Gus. Então, bom dia a todos e todas. Estamos recebendo hoje a professora Heloísa Câmara para a aula sobre constitucionalismo feminista e dizer que é uma alegria revê-la, Eloa, e você está... Não sei se a Vera quer fazer alguma apresentação inicial, senão a professora Heloísa já está com a palavra e depois a gente tem a oportunidade para debater um pouco o tema. Então, super obrigada. Bom, eu, antes de mais nada, eu deveria ter sido mais diligente, ter acompanhado os debates anteriores, mas nessa loucurada não deu, mas apesar da matéria já estar quase terminando, não é tarde, espero, para elogiar a iniciativa que vocês tiveram de uma tópica sobre constitucionalismo feminista, eu acho super bacana. O livro que lançaram, né, já o segundo volume, então acho que é esse tipo de coisa que coloca o assunto na pauta e é importante para a gente colocar no dia a dia. Então, fico bem feliz que tem a matéria, fico honrada de poder falar um pouquinho. E eu vou contar, assim, é uma coisa meio experimental, não muito experimental, mas eu queria começar falando sobre como eu escolhi o tema que eu vou falar. Eu vou falar sobre autoritarismos e gênero, ou mais especificamente como os autoritarismos atuais, que é um tema que a Steph tem trabalhado bastante também, mas como mobiliza a questão de gênero, e esse é um fator central. E eu queria contar um pouco como surgiu isso. Eu trabalho sobre autoritarismos, exceção, a Vera sabe, porque foi minha orientadora desde todo sempre, né? Pensasse todo mundo falando sobre democracia e eu sobre exceção e estado de exceção e tal, desde a graduação. Mas eu nunca tinha tido um enfoque específico de gênero. É como se fossem duas pesquisas separadas na minha cabeça. Eu trabalhava de gênero a partir de direitos humanos, toda a questão do sistema interamericano e autoritarismos. Parece uma pesquisa meio esquizofrênica, né? E aí, quando eu recebi o convite para escrever o capítulo no livro de vocês, no Constitucionalismo Feminista, eu fiquei pensando um tempo sobre o que eu escreveria. Fiquei bem honrada, pensei em escrever sobre o surgimento do constitucionalismo feminista, li um monte sobre isso, e conforme eu fui escrevendo, eu trombei com alguns assuntos que pareceram, no começo para mim era um pouco deslocado, mas começou a fazer muito sentido, que é justamente como esses autoritarismos, eles têm não só uma visão, mas eles têm políticas específicas para lidar com mulheres, e aí é uma pauta bem marcada contra direitos das mulheres, contra direitos de grupos LGBT, e como isso afeta outras áreas. E foi por esse lado que eu fui. Então, a minha fala hoje, ela é um pouco a partir desse capítulo que eu escrevi, que depois vou falar que, infelizmente, no prazo que eu entreguei, eu ainda não conhecia, quer dizer, eu conhecia, mas não tinha lido o livro da Marina Basso Lacerda, eu vou citar ele aqui, que, sim, dá uma grande ajuda nisso, não está citado no capítulo, mas só porque eu não tinha lido até aquele momento, mas é um pouco sobre isso e um pouco sobre outros fatores que ficaram mais claros depois da entrega. Eu acho que eu terminei de escrever lá por setembro de 2020, talvez, não lembro porque eu já estou perdendo tempo, não, setembro de 2019, e, portanto, ele tem menos exemplos, mas eu acho que os fatos que vieram depois, eles acabaram confirmando aquela percepção. Eu vou transmitir um pouquinho um PowerPoint, não por nada, porque vocês vão perceber que a minha estética de PowerPoint ela é bastante problemática, mas só porque tem aqui algumas coisas que podem ajudar. Então, eu queria começar falando sobre o cenário que a gente vive, e isso é um ponto que nós temos conversado no Secons em vários momentos, é algo que, de diversas maneiras, vários de nós estão trabalhando, faço especial referência a Steph, mas é uma pauta comum. Então, esses autoritarismos que estão surgindo ou ressurgindo, em geral, se não todos, praticamente todos, vinculados à extrema-direita, a ausência de uma pauta política definida. O que eu quero dizer com isso? Que esses movimentos, esses regimes, eles vêm com um viés muito de negação contra tudo isso que está aí, contra o sistema, então não vem com uma pauta do que vão fazer, mas uma pauta que, claro, que também tem uma narrativa específica, uma retórica específica, que é se opor a algo. Nesse cenário,
nós temos uma menção muito forte de uma volta a um passado, claro que é um passado idílico, um passado apresentado como melhor. Eu citei aqui duas coisas, o Make America Great Again, né, do Trump, então essa coisa dos Estados Unidos eram melhores do que são hoje, e algo que não é bem um slogan, mas que é algo muito repetido, que na ditadura era melhor, tinha mais segurança, que faz parte dessa retórica no Brasil. Mas o cenário aqui ele pode parecer um pouco solto, porque nós estamos falando de um fenômeno que ele abrange vários países ao mesmo tempo. Então, isso vai ficar mais claro adiante, mas esse horizonte e desses fatores comuns pode se aplicar a Estados Unidos, Brasil, Hungria, Polônia, Índia. Então é óbvio que por mais que tenha um fio condutor muito próximo, muito compartilhado entre esses países, há perspectivas históricas e sociológicas específicas de cada um deles, né? E por fim, algo que eu acho sensacional, que é a formação de uma união internacional com a pauta reacionária. Por que eu acho extraordinário isso? Porque é uma contradição, visto que grande parte desses movimentos, se não todos, eles têm uma pauta antiglobalista. Então, há um movimento de uma união internacional nacionalista, o que poderia ser, em vários aspectos, algo a ser risível, mas não é, porque a importância disso nos mostra que não é conveniente rir. Então, nesse cenário geral que nós temos, e aí eu não coloquei, mas é um pouco a premissa que nós trabalhamos, que são líderes eleitos, então nós quase não falamos, não é que tenha acabado o golpe de Estado no modelo tradicional militar, mas é a menor não é exatamente esse o perfil que nós temos visto, pelo menos não nos países que eu citei, e que há um processo de alteração também das regras, tanto das regras infraconstitucionais, em alguns países constitucionais, não é muito o nosso caso, mas para que torne possível tanto o que é considerado como a destruição dessa herança de governos anteriores, quanto também para que se possa flexibilizar os controles. Então, que controles são esses? Que possa se flexibilizar os mecanismos de controle legislativo, judiciário, então essa é uma pauta bastante comum de fragilização, e que se mantenha no poder. Então, o exemplo mais claro disso é a Hungria, que teve alteração no judiciário, que teve alteração nas leis eleitorais para que se pudesse manter. Se esse é o panorama geral político, eu coloquei aqui o meu recorte, o meu afunilamento, são assuntos referentes a pautas morais. Então, pautas de assuntos referentes a uma perspectiva de moralidade que afeta gênero, que afeta direitos de grupos minoritários, então grupos minoritários, aqui pensando não só em termos de quantidade, óbvio, mas em termos de força mesmo. Então, grupos minoritários, entendido por mulheres, entendido por grupos LGBT+, e nessa onda. Claro que eu poderia colocar que há várias pautas que afetam, por exemplo, no Brasil, outros grupos minoritários, como indígenas, quilombolas, mas não entrou muito nesse recorte, até pelo enfoque da disciplina. Então, nesse recorte, nesse afunilamento, o que nós temos nessas pautas? Muita força numa oposição à educação. Então, isso é comum. Eu coloquei aqui o exemplo Hungria para tentar não polemizar muito, porque na Hungria foi considerado que os cursos que tinham alguma perspectiva, com muitas aspas, de ideologia de gênero, ou seja, qualquer tipo de curso que tratasse de gênero, não seria possível, e a universidade Universidade Europeia, salvo engano, ela foi descredenciada porque foi considerado, como era vinculado ao Jorge Soros, e como vocês sabem, há toda uma narrativa que ele seria um agente comunista global, então um processo que ataca a educação, seja pelo que pode ser estudado, onde pode ser estudado, e que afeta de maneira direta, nem indireta, mas de maneira direta, perspectiva de gênero. Um outro ponto em comum, que é muito forte, é uma pauta contra aborto. Então, aborto passa a ser visto e passa a ser apresentado, passa a ser construída toda uma narrativa, não como um direito, não como uma perspectiva de saúde pública, sem nenhuma discussão sobre aborto seguro ou inseguro, mas como uma questão de moralidade, que mulheres que abortam, elas são seres que são desprezíveis. Isso vai ficar mais claro adiante, mas eu quero frisar esse tópico, que nessa pauta de moralidade, você não vê o teu opositor como opositor.
Não é uma oposição política. E essa é a parte mais perversa. Porque a oposição, em certos aspectos, ela é vista na base moral. E o teu opositor moral é apresentado como um ser desprezível, portanto, que não pode nem participar do debate. Isso é construído em relação a temas de aborto. Então, qualquer ONG que trabalhe com questões de aumento de segurança relacionado a esse procedimento, ou acesso, ou informação, porque é muito irônico. Nesses países ultra-reacionários, além de criar a pauta de aborto como o que deve ser combatido, também fica muito claro e aí volta ao ponto inicial, uma questão contra a educação. Então, qualquer tipo de educação sexual é visto como um incentivo, uma imoralidade, um incentivo a que não siga uma visão de família, esse tipo de coisa. Então, nessa pauta específica de aborto, eu citei alguns exemplos aqui, que a diminuição do direito, diminuição mesmo, no caso da Polônia, retroagiu as hipóteses de cabimento. No Brasil, sempre tem, se for olhar hoje, deve ter diversos projetos de lei para que diminua. E eu vou voltar à questão da portaria do ano passado, uma das coisas mais bizarras que, assim, dos últimos tempos, né? Mais bizarro é sempre complicado quando a gente está vivendo isso, porque a cada dia o critério ele muda. Mas também de forma muito direta a questão de recursos. Então, um estrangulamento de recursos. Isso fica claro nos Estados Unidos, que alguns estados aceitam, a gente sabe que teve todo um backlash, um retrocesso. Entretanto, uma das primeiras ordens executivas do governo Trump foi justamente não oferecer ou vetar recursos para ONGs que trabalhem com temas relacionados à saúde da mulher e que envolva questão sexual e reprodutiva. Então, mesmo nos países esses conservadores que mantiveram enquanto direito, seja porque não tiveram força para mudar isso, legislativamente, alguma coisa assim, houve um processo de redução de recursos. E mobilização contra casos concretos. Na questão de mobilização, eu coloquei isso para falar muito daquele caso da criança que engravidou por causa de uma situação de anos de abuso sexual dentro de casa, e aí houve uma mobilização para ir dentro, para tentar invadir o hospital em que ela passava pelo procedimento, falando que o aborto em si seria algo maléfico. Claro que ninguém se preocupou com a criança em si, mas com enfim, com o que seria ruim, que seria o aborto, não com o abuso que ela sofreu. E aí, a pauta moral, como eu já falei antes, ela não é uma pauta política no sentido normal. O que eu quero dizer com isso? Claro que é apropriada politicamente, não há dúvida disso, mas ela não identifica como adversário político. Porque o que seria o adversário político? Vamos imaginar que a gente tem vamos imaginar não, sempre existem recursos limitados. Eu sou favorável a investir mais na educação, vocês na saúde, alguma coisa assim. Bom, há uma oposição, mas nós concordamos que tanto saúde quanto educação são pautas importantes. No que diz respeito à pauta moral e afeta diretamente gênero, não tem essa possibilidade de oposição. O outro é visto como depravado, como inimigo público, como aquele que tem que ser combatido, violentamente combatido, que não é possível conversar com ele. Se não é possível conversar, você constrói toda uma coisa amigo-inimigo, e ele é o inimigo supremo. Então, uma perspectiva schmittiana com muitas camadas extra. Então, talvez a relação amigo-inimigo não seja a relação básica da política, mas pode ser, inclusive, a relação básica da antipolítica, justamente por impedir qualquer tipo de diálogo nessa perspectiva. E aqui, esse ponto, eu vou até voltar, porque eu fico projetando esse negócio, eu fico com saudade de olhar as pessoas, eu volto, daí depois eu volto de novo para o slide, é sempre um pouco caótico. Mas a questão da família. Toda vez que esses estados autoritários mobilizam o termo família, não é algo sem pensar, e não é algo aleatório. Família é entendido aqui como, primeiro, um único modelo familiar. Então, todo aquele processo que teve, no caso brasileiro, mas que a gente poderia pensar na esfera internacional, de proteção de direitos humanos, de conjugar a família como relação de afetividade, e sair de uma
de um modelo único específico, aqui é todo um processo de retrocesso. Família é identificado como homem, mulher, filhos. E homem, mulher, filhos mesmo. Tanto que na Hungria houve todo um incentivo para que as mulheres engravidassem, e incentivo inclusive financeiro, tributário, e considerando em manifestações que o papel da mulher é ter filhos em prol da Hungria, esse tipo de coisa. Então, família tem uma perspectiva específica, é só isso. E outra coisa, aqui vem algo que o livro da Marina, ao retomar outras autoras, daqui a pouco eu projeto algumas capas de livros, fica muito claro, esse mesmo. Esse livro da Marina, eu sou uma baita fã e eu toda vez faço publicidade gratuita, não que ela vai ter aumentado as vendas pela minha publicidade, né? Mas é um livro que foi finalista do Jabuti e eu sempre falo para ela que eu queria que ela tivesse errada, porque ela escreveu, ela defendeu em 2017, então eu acho que ela fez o projeto, entrou em 2013. E naquele momento não se falava desse tema. E ela teve uma sacada muito forte que eu queria que ela estivesse errada e depois se mostrou que não estava e que o cenário está catastrófico mesmo. Mas o que ela percebeu? Elô, Oi. Um detalhe importante, desculpe te interromper, é que talvez pelo fato dela ser assessora legislativa, ela já vinha sacando o movimento no dia a dia dela lá na Câmara dos Deputados. Só essa parte. Não, mas é isso mesmo, Vera. Você está bastante correta, porque eu já falei isso para ela. Eu falei, Marina, eu queria que você tivesse errada, mas você não está. E ela falou, ela não fala muito isso, assim, nas apresentações, em congresso, mas a atividade legislativa dela é importante, tanto que na introdução ela fala, essa legislatura, é uma legislatura diferente, pela primeira vez, e ela vai identificar muito, no caso brasileiro, o Eduardo Cunha se tornar o presidente da Câmara, que quando ele foi eleito, ele fez, e foi a primeira vez que foi feito isso, um culto dentro da Câmara em comemoração à eleição dele. Então ali ela conseguiu pegar esse novo conservadorismo brasileiro, né, que é o que nomeia o título, questão religiosa, pauta de gênero, questão armamentista, então ali ela já foi fazendo, mas não deixa de ser notável assim, a rapidez com que ela viu e ela conseguiu elaborar. Mas qual que é o ponto aqui? Quando se fala em família, e isso no livro dela fica claro, ela também bebe de outras fontes, família é entendida como uma substituição do Estado. Então, por que esse, para mim, é um ponto bem importante que eu demorei um pouco, na verdade não é que eu demorei para entender, eu não tinha visto, e foi o livro da Marina que me fez perceber isso. Porque nós temos uma tendência a achar que essas pautas morais, ou com muitas aspas, o núcleo ideológico, para usar um termo que está sempre na imprensa, como se esse núcleo ele fosse risível, como se fosse o núcleo menos importante do ponto de vista político, como se fosse uma parte só pão e circo, mas o verdadeiro autoritarismo está em outro lugar. Não é, não é. É o irmão siamês das práticas econômicas e é o irmão siamês também do autoritarismo que a gente pode ver agora com a política armamentista. E por que isso? Porque a retórica é, quem cuida dos seus não é o Estado. Porque o Estado vai dar dinheiro para essas pessoas depravadas, para essas pessoas, e para usar, eu vou usar muito que se ouve falar por aí, né? A Lei Rouanet, claro que nisso é pegando a cultura, mas a Lei Rouanet dá dinheiro para essas pessoas, ou o Bolsa Família para essas pessoas que, olham só, tem um monte de filho. Quem tem que cuidar é a família. O que isso quer dizer? Não é o Estado que tem que ter política social, não é o Estado que tem que investir na educação, porque no caso brasileiro, a escola não é só o local de aprendizado, é o local em que se alimenta, é o local que os professores são os primeiros a ver se há indício das crianças ter passado por algum tipo de maus tratos, e se for o caso, notifica Conselho Tutelar, que notifica Ministério Público. Não, o argumento é, quem tem que cuidar dos seus é a família, é uma família bem estruturada. E se a pessoa não teve acesso a recursos na vida, é porque a família era desestruturada. Então, organize a família. Ou seja, Estado, você não precisa investir. Você não precisa investir em educação. E aí vem toda a questão que é muito mais norte-americana, claro, mas já chegou ao STF sobre o ensino domiciliar, se ele aceita ou não. E lembremos os votos como foram. Então, é a família que pode, nesse caso, que pode educar, e para outros aspectos, ela que tem que cuidar. Lembremos agora na pandemia, que nós sabemos que os mais vulneráveis ficaram ainda mais vulneráveis, qual que é a retórica?
que os idosos, quem cuida é a família. A gente não pode parar a economia. Tem que continuar mobilizando, tem que continuar movimentando. O Estado, você não tem que fazer nada. Quem cuida dos seus e quem sabe se vai sair ou não é a família. Então, qualquer coisa diferente disso é visto como uma ingerência. Ah, mas tem aula de direitos humanos. Não, mas direitos humanos não pode, porque daí vai ensinar que existem direitos LGBT e a família não quer que ensine isso. Então, há todo um processo que a família ela tem tanta ênfase nessa retórica, inclusive o ministério mudou, né? Eu anotei aqui que era Secretaria de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Dilma foi para Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, no governo Temer foi para Ministério de Direitos Humanos e no atual governo, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O família aí não está à toa, e começar com mulher, família e direitos humanos. Claro que o modelo de mulher que é visto aí, enfim, a gente já chega a esse ponto. Então, a ênfase na pauta de família, ela ajuda a entender algumas questões econômicas e algumas questões de uma mudança do perfil do Estado social, que a pauta é um Estado que não seja social, é um Estado, para usar aquela, enfim, que eu não vou ter tempo e eu acho que nem é muito o foco aqui, pensar liberalismo, qual que é o sentido liberal econômico, mas é um Estado que não teria nem interesse e nem seria conveniente que atuasse na esfera social. E aí, para juntar mais algo nesse caldo, nesse caldeirão, nós temos a mobilização, que isso também acontece em vários países, de conspirações que envolvem o tema de pedofilia. Isso nos Estados Unidos ficou famoso, no caso, a conspiração que foi criada num chat na internet, que conseguia unir a elite norte-americana, política, cultural, que eles usariam o subsolo de uma pizzaria em Washington, onde eles escravizariam e abusariam de crianças. É algo que, num primeiro momento, parece completamente sem sentido, lunático, mas que mobiliza. E mobiliza a ponto de um homem ter sido preso, porque ele foi armado nessa pizzaria para tentar libertar essas supostas crianças que estariam sendo mantidas. E veja, então a gente tem aqui um caldeirão, conspiração, que se passa através de redes sociais e que envolve tema de pedofilia. E por que pedofilia é tão importante nesse contexto? Não porque tenha algo concreto, esse é o ponto, não porque tenha uma política concreta de proteção à infância, mas porque é algo que mobiliza. É óbvio que toda a sociedade tem uma objeção e uma oposição forte a qualquer tipo de situação que coloque crianças em risco. Isso é evidente. Não é algo que seja possível uma oposição. Por isso, taxar alguém de pedófilo faz com que imediatamente essa pessoa seja desacreditada e ela passe a ser desprezada. Mobiliza categorias, e eu estou dando ênfase a isso porque tem um caso no Brasil, que eu vou falar no final, como que uma crítica ao atual governo foi caracterizada como defensora de pedofilia, que obviamente não é, e isso fez com que ela fosse bastante atacada nos últimos tempos. Enfim, que eu havia falado para vocês sobre as capas, aqui é só uma publicidade mesmo do livro da Marina. Não sei se está projetando, porque até hoje eu consigo ser ruim nessa coisa. Eu coloquei aqui 3 livros, bem, assim, é muito menos que eu poderia colocar. O livro de vocês, Constitucionalismo Feminista, o capítulo tentou ir por que eu escrevi, tentou ir por essas veredas, mas esse tem sido apontado como uma grande obra que levou esse ponto, Valores de Família, né, da Melinda Cooper, que ela vai analisar sobre o uso desse novo conservadorismo, essa retórica de família como um uso neoliberal, então essa relação que diminui o Estado e utiliza como argumento a proteção da família, e o livro da Marina, que a Vera já mostrou. Então, são, cada um à sua maneira, trazem referências de como esse processo tem acontecido. O livro da Marina, ele tem um mérito bastante grande, que quando ela vai analisar o conservadorismo brasileiro, ela pega muito o que aconteceu no governo Reagan, que é considerado quase como o pai de uso dessa...
não é só uma retórica, mas dessa política. Então, questão da família, questão da religião forte ali, essa retórica também, no caso norte-americano, de uma expansão para a América Latina, inclusive com financiamento de ONGs, que inclusive tinham como objetivo evangelizar grupos indígenas. Então, isso tudo ela documenta bem, para quem tiver interesse. E aqui vocês devem perceber que eu fiz uma homenagem a crise estética que nós temos, né? Uma pequena homenagem que talvez mobilize, vocês já devem ter visto isso em algum lugar, porque como nós sabemos, a crise política, ela também é uma crise estética. Enfim, o que eu quis dizer com isso, além desse pequeno revival? Vários autores têm pensado o que nós estamos vivendo a partir da categoria de pânico moral. E o que isso quer dizer? Em última análise, que há um processo de criação de um pânico social que se manifesta a partir de questões relacionadas a gênero e a sexualidade. Para ser bastante honesta, isso não acontece somente em regimes autoritários. Então, isso tem acontecido em outros países. Num texto da Maria Rita César e do André Duarte, ambos professores da Federal, eles falam sobre isso. Eu até esqueci de anotar o texto deles, mas eu posso mandar. E eles vão retomar a categoria de pânico moral como momento político do sexo em que atitudes difusas são canalizadas em ação política e a partir disso em mudança social. O que ela quer? Qual que é o exemplo que veio, inclusive, no artigo da Joan Scott? Que em 2011, na França, foi incluído num livro de biologia, foram incluídas, eu acho que em 30 páginas, mais ou menos, uma vez só menciona gênero. Mas está falando sobre questões relativas à transexualidade. Isso gerou um pânico que foi nos pais, que foi explorado por políticos que alegaram que o livro estaria sendo utilizado como incentivo à mudança de gênero de seus filhos, ou uma obrigação. Bom, toda essa coisa de doutrinação que vocês devem ter ouvido em algum lugar, imagino, e que isso gerou toda uma mobilização. Então, 2011, na França. Então, isso não tem acontecido somente nesses países que eu citei anteriormente, nesses países autoritários. Ainda na França, em 2013, manifestação contrária à aprovação de lei que estabeleceu possibilidade de casamento gay. E qual que era o argumento? Era a defesa de infância. Porque também não é um expediente novo, é um expediente bastante batido a propósito, identificar casamento gay com abuso de crianças, que obviamente não tem nenhuma relação entre si. Então, nessa ideia de pânico moral, o que nós temos, assim, de maneira geral? Essa defesa de família, eu coloquei entre aspas, porque é um modelo específico, ou seja, não está protegendo a família, está protegendo um modelo conservador, reacionário de sociedade, e que tem que ser dessa forma, exclui-se toda a esfera privada, a possibilidade das pessoas se autodeterminarem. Coloquei entre aspas também combate à pedofilia, porque não se trata de um combate, se trata de um uso de retórica para desqualificação. Porque se fosse um combate de fato, isso seria feito com políticas públicas, seria feito com fortalecimento das redes que já existem, das redes escolares, das redes no, sei lá, Ministério Público, o próprio Conselho Tutelar, que nós sabemos que não acontece, que, ao contrário, o censo, várias dessas redes têm sido punida, né, com falta de recursos públicos. Todo esse processo ele tem um fator importante que é uma mobilização do medo. O medo, desde Hobbes, nós sabemos que ele é um sentimento muito importante para a política. E nesse momento atual, que não é só hoje, 2021, mas isso vem da última década, talvez, há um sentimento de medo difuso. As pessoas não sentem que elas têm um espaço no mundo. Seja por causa econômica, seja por causa de globalização, seja pelas mudanças culturais, o fato é que um cidadão comum, muitas vezes, ele não sente que ele tem o espaço dele no mundo. Então, usar essa mobilização do medo e pretender voltar a um estado anterior, que ele sabia a ordem, porque a família é desse jeito, a educação desse jeito, as coisas são ordenadas, acaba mobilizando bastante.
Eu coloquei aqui categoria nojo, porque no que diz respeito, especificamente, à questão de gênero, e tem todo o movimento antifeminista, há toda uma construção de categoria mesmo, de nojo. Um exemplo, vocês devem lembrar da mobilização, acho que a maior mobilização espontânea não partidária, desde 88, pelo menos, que foi o Ele Não. E foi um movimento que atravessou as maiores cidades, gigantesco. Ironicamente, depois do movimento, aumentou o percentual de voto feminino no Bolsonaro. Como se explica isso? Se explica porque várias imagens que não eram do Ele Não foram mobilizadas, imagens que mostravam pessoas urinando na rua, que mostravam mulheres consideradas, e aí com muitas aspas, anti-higiênicas. Então, há uma construção de uma categoria de que feminismo seria algo nojento. Então, percebam que não é uma questão racional, e eu acho que esse é um ponto aqui. Há toda uma construção a partir de sentimentos, afetividades ou falta de afetividade, e que tem uma consequência muito direta na política. Então, o argumento racional, ele fica em segundo plano. E eu acho que isso tem muito a ver, assim, divagando um pouco, mas eu acho que isso tem muito a ver quando a Chantal Mouffe fala que a gente precisa aprender a dialogar e mobilizar essas categorias também. Claro que não construindo coisas falsas, mas a política ela é feita de afetos e ela é feita desse uso de sentimentos. Se não conseguir mobilizar isso, não adianta você fazer um tratado explicando a história do feminismo, porque isso não vai repercutir ou não vai ter efeito para a maior parte dessas pessoas. Mas continuando, algo que eu já tinha falado, o opositor é visto como um depravado moral, então alguém que você não vai conversar, é alguém para ser excluído da sociedade, ser excluído do mundo. O uso das redes sociais que faz com que tenha muita rapidez esse tipo de discurso e que ele possa ser manuseado, manipulado muito rapidamente, chegue a vários espaços. Isso pode ser via Facebook, isso pode ser via Instagram, pode ser via canais obscuros à internet, mas nós conhecemos, a partir dos últimos anos, que isso tem se feito muito em grupos de WhatsApp, especialmente porque aí passa toda uma questão de família mesmo e desses laços construídos. E também, para completar aquele ponto que eu coloquei para vocês, toda uma noção de conspiração, que haveria conspiração global para acabar com a família. Uma conspiração global, claro que assim, a conspiração ela muda um pouco. Para alguns a conspiração global, ela passa pelo fato do mundo estar se tornando cada vez mais islâmico e, portanto, não ter a família cristã. Para outros, em outros contextos, a conspiração vem de um grupo que quer destruir a família, sei lá. Outros são as mulheres que não querem mais assumir seu papel na família e, portanto, a sociedade está em risco. Os atores específicos da conspiração pode variar numa narrativa ou na outra, mas sempre essa tentativa de destruir algo ocidental, que seriam os valores ocidentais. E se vocês querem se aprofundar nisso, os textos do Ernesto, esqueci o sobrenome dele, porque minha memória ela se recusa a lembrar algumas coisas, mas enfim, do nosso representante do Ministério das Relações Exteriores, ele tem todos esses exemplos que eu tenho falado. Qual que é, Vera? Araújo. O Ernesto Araújo, desse indivíduo, que inclusive ontem ele e Damares, isso só confirma, assim, só corrobora o que eu estou falando aqui, ele e Damares fizeram um discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, informando que no Brasil nós estamos super bem, que não há nenhum problema de direitos humanos, fiquem tranquilos, muito obrigada. E aí falei só esse ponto para fazer uma passagem tranquila para o próximo assunto que eu quero falar, que é esse aqui. Eu coloquei, deixa eu colocar no modelo aqui, eu não coloquei aspas porque eu só coloquei copia e cola, eu cortei os títulos, mas todos esses que tem aqui são manchetes de matéria jornalística. E todas se referem a uma cooperação, fora esse, que esse aqui é a parte que eu escrevi, né? Cooperação Internacional Conservadora. Eu coloquei conservadora, mas foi meio por um erro, porque, a meu ver, não é nem conservadora, é reacionária mesmo. Não se quer conservar algo, não se quer nem conservar, se quer voltar a estados pré-modernos em algumas coisas. Então, eu acabei caindo no uso da palavra, mas me parece inadequada. Mas vamos lá. Itamaraty orienta diplomatas a frisar que gênero é apenas sexo biológico. Então, todas as esferas de direitos humanos,
ONU, sistema interamericano, frisar que não existe possibilidade de transexualidade. Vocês devem imaginar que deve ter 1 milhão de tratados sobre o tema. Não, não tem. Mas é como, assim, o objetivo de marcar posição mesmo. Próximo, ultradireitista de 6 países reúne em Roma em Laboratório Nacional Conservador. Isso tem muito a ver com a tentativa do Steve Bannon de criar uma certa universidade conservadora para que pudesse utilizar as experiências e levar em vários países. Esse aqui, a meu ver, é a parte mais interessante. Brasil e Estados Unidos se unem a ditaduras contra aborto. Essa matéria é do dia 22 de outubro de 2020. Não sei se vocês conseguem ver porque está bem pequenininho. Mas isso aqui se chama, ficou conhecido pelo menos, como Declaração de Consenso de Genebra. Foi uma aliança que foi formada entre Estados Unidos, Brasil, Egito, Hungria, Indonésia, Uganda e Polônia. Vou repetir. Estados Unidos, Brasil, Egito, Hungria, Indonésia, Uganda e Polônia. O que tem de ponto em comum que esses países estão defendendo nessa aliança? 4 pontos. Mas o que me interessa mais aqui é ligar família como base da sociedade e defender que o aborto não pode ser aceito e qualquer coisa de planejamento familiar excluir diretamente qualquer possibilidade ou menção ao aborto. Então, uma aliança ultra-reacionária, que em alguns aspectos utiliza-se da retórica religiosa. E o mais sensacional é que nesse ponto específico há uma convergência entre países cristãos, ou com maioria cristã, não é nenhum país cristão, pensando que o Estado é laico, e países com maioria islâmica, ambos extremistas, defendendo a mesma pauta. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa narrativa que o islamismo vai dominar o mundo, como se vê, é só uma cortina de fumaça, porque os acordos eles são bastante contingentes, que é manter essa narrativa reacionária. Seguindo, o governo Bolsonaro usa conceito de família para retroceder em direitos, isso sempre, e eu quero fazer uma menção específica, já que nós somos da área acadêmica, que o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos abriu o edital da CAPES, então CAPES junto com o Ministério, específico para mestrado e pós-doutorado em estudos demográficos e família. Então há todo um processo também de modificação através da esfera educacional. E lembrando que a secretária nacional de famílias é a Ângela Gandra. Talvez o sobrenome não seja estranho a vocês. Em sequência, Itamaraty coloca telegramas sobre aborto e gênero em sigilo até 2025. Por quê? Porque os jornalistas utilizaram a Lei de Acesso à Informação para saber quais foram as orientações que o Ministério deu aos seus diplomatas para pensar como que eles atuariam na esfera internacional para não divulgar esses telegramas. Então, nós só podemos especular, eu acho que com certo grau de certeza, mas especulação foi colocado em sigilo. E aí, por fim, o Brasil segue firme na defesa da família, diz a Maris na ONU. Essa é uma matéria de ontem, a partir do discurso que ela fez. Então, isso já dá um panorama para mostrar o seguinte, que há uma esfera de cooperação entre os países, tanto uma esfera de cooperação no sentido da diplomacia estatal mesmo, então os diplomatas, ministério, mas há um grau de cooperação também utilizando-se ONGs e financiamento para que ONGs atuem, diminuindo a investimento em ONGs que tratam de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e investindo mais naquelas que têm uma pauta religiosa. E aqui, eu deveria ter, enfim, é um caso brasileiro, eu verifiquei, esse tweet é de fato, é verdadeiro, que mostra bem o beabá, o que tem sido feito. Então, por que eu uso o político da pauta? Vamos ler o tweet do presidente. Esse é eu esqueci de anotar, eu verifiquei ontem, mas eu acho que ele é de outubro do ano passado. Enquanto a esquerda busca meios para descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual, apresentei um PL, projeto de lei, que aumenta em 50% a pena para esses crimes. Parabéns, Direitos Humanos Brasil, da Maris Alves, pela iniciativa do PL Defesa da Família. O que a gente consegue tirar daqui? Primeiro, informação falsa. É informação falsa. Não existe uma esquerda que busca descriminalizar a pedofilia. Isso é completamente falso. Mas por que isso pega? Porque você desqualifica. Você tira o opositor do grupo da disputa política.
Você leva, portanto, a desqualificação, apresenta a sua conduta como heróica, aquele que está defendendo a infância contra esses terríveis que colocam em risco, e mobiliza o direito penal. Então, nunca vai ter... Pensando em proteger as crianças, criamos uma rede de denúncia, uma rede que faz uma verificação mais próxima, dentro das famílias, para que elas possam contar, que tem atendimento psicológico, sei lá, alguma coisa assim. Nunca é isso. Sempre é a questão penal, que nós sabemos que, além de não solucionar, tem estudos que mostram que, dependendo da idade, mais de 80%, 90% dos casos de abuso sexual é no âmbito familiar. Então, como isso só vai se tornar conhecido se tiver alguma rede, algum mecanismo construído de política pública. Senão, a defesa da família, em algumas situações, é justamente a defesa dessa modalidade de perpetuação de coisas. Enfim, e aqui eu coloquei, está um pouco pequeno, sei, mas eu deveria ter colocado que esse aqui no meu lado esquerdo, não está embaixo, Débora Diniz, é um post que ela fez no Instagram, pelo que eu apurei, é original. Isso foi tornado, isso aqui é uma manchete de jornal, aqui mais curto. Então, vamos lá. A Débora Diniz, que é uma antropóloga extremamente conhecida por sua mobilização na defesa dos direitos das mulheres, ela escreveu que a pauta prioritária de Bolsonaro no Congresso Nacional tem de arma em casa e na rua para mais gente. Crianças em ensino domiciliar, perseguição a pedófilos, vantagens para o agronegócio até perseguição aos povos indígenas. A perversidade parece complexa, mas não é. Segue a mesma linha paranoica do patriarca que amplifica o medo para justificar a truculência. Por isso, armas e pedófilos estão na mesma agenda. O patriarca espalha o pânico para justificar seu abuso de poder, inclusive de ser ele mesmo um violentador sexual de mulheres e crianças. Isso que ela escreveu. Concorde com o que ela escreveu, não concorde, enfim. Isso foi transformado nessa manchete aqui. Ativista pelo aborto, Débora Diniz diz que Bolsonaro persegue pedófilos. Por que foi transformada nessa pauta? Por que foi transformado nessa manchete? Isso foi compartilhado muitas vezes, inclusive pelo filho do presidente, enfim, todo mundo você pode imaginar, para falar que a Débora Diniz, ela defende pedófilos. E a Débora Diniz é uma crítica contínua ao governo no que diz respeito a essas pautas. Então, desqualifica. Então, a partir de agora, qualquer coisa que ela falar está desqualificado porque ela foi taxada como defensora de pedófilo. Se você lê o post inteiro, você entende claramente o contexto, mas o ponto central não é ler o post inteiro, é tirar uma frase, colocar ali e com isso desqualificar. E no caso dela, que já mora fora do Brasil, porque ela foi ameaçada de morte, vocês podem imaginar o que isso acontece. Porque, a propósito, as mulheres críticas, as mulheres jornalistas, são as que mais são perseguidas com ameaças de todo tipo que vocês podem imaginar e que não podem, espero que não possam imaginar. Que é o caso, inclusive, da jornalista, da Patrícia Mello Campos, que passou por uma perseguição brutal, inclusive descobrindo o telefone dela, fazendo ameaças ao filho, todo o que faz parte desse modus operandi do ódio. Então, não é uma coisa à toa, há um método disso, há todo um processo que chega a esse ponto. E aí, para o final, tentando ser um pouquinho otimista, né, aquele cacoete de tentar ser otimista, isso gera mobilização. Eu peguei aqui, especificamente, uma mobilização das mulheres na Polônia contra as mudanças da lei que estabelece a possibilidade de aborto, e aqui elas falando, né, para salvar as mulheres polonesas deste governo sádico. Gera mobilização. A questão é saber qual que é a possibilidade de mobilização diante de um cenário como esse. Então, assim, para terminar, aqui deu um pouquinho mais dos 40 minutos que eu tinha pretendido falar, o que eu acho que é importante? Os governos autoritários, eles usam essa pauta contra gênero, não é só uma cortina de fumaça para outras coisas. Porque às vezes falam, eles estão criando coisa aí, mas é para esconder algo. Não é. Isso faz parte do coração de vários governos autoritários. Isso é um ponto importante. E isso, o que faz com que nós tenhamos que ter isso na mira constante. Eu até tinha organizado para falar para vocês daquela portaria do Ministério da Saúde, que foi de outubro
do ano passado, salvo engano, a 2282, que foi do Ministério da Saúde, que estabeleceu a obrigação da equipe médica tomar depoimentos da mulher que solicita aborto porque a gestação foi decorrente de estupro. E num ato de sadismo extremo, estabelecia que era obrigatório mostrar os exames do feto para a gestante. Depois, isso acabou não indo adiante, mas mostra o seguinte: a gente tem que estar atento e forte aqui, porque a qualquer momento, modificações infralegais, então via portaria, via resolução, isso é o que mais tem. E o horizonte está mostrando que é a probabilidade que continue a ter esse tipo de coisa também. Então é isso, espero não ter colocado muita polêmica, mas eu acho que todos os exemplos eram cabíveis, eu espero. Fico à disposição para a gente conversar, concordando, divergindo do diagnóstico, e obrigada por permitir falar sobre esse tema. Excelente, Elô, adorei. E adorei a organização, né? Porque muitas vezes a gente sabe disso, a gente tem instintivamente essa percepção, mas essa organização ainda com as notícias, inclusive acho que ontem teve uma entrevista do ministro Toffoli na Band, em que ele diz que no inquérito das fake news foi verificado que há um financiamento internacional para as fake news. E acho que isso mostra o globalismo conservador. Então, o que você falou embora defendam uma pauta antiglobalista, na verdade, eles têm uma união internacional conservadora que se dá aí, talvez por meio de uma organização da ultradireita mundial, né, que vem financiando, porque talvez as pautas das redes sociais, ela é muito parecida em diferentes países. Então, quando você falou do Ele Não e do movimento antifeminista que veio à onda, eu me lembro de amigas que postaram mulheres nuas, né? As fotos que vieram nos grupos de WhatsApp, como se de outros momentos, de outras manifestações de mulheres nuas com essa pauta moral: essas mulheres não me representam, essas feministas depravadas não me representam. E até lembro que comentei com uma amiga e postei a foto no movimento Ele Não, junto com a minha filha, e aí ela falou: você me representa, tarará. Então, como eles usam dessa simbologia para criar o inimigo dentro o inimigo dentro dos direitos humanos, né? Da igualdade da mulher, de valores de minorias, de proteção de minorias, que se tornam um inimigo nesse momento do autoritarismo. Então, eu achei muito legal a sua abordagem também, no sentido de que não é por acaso, porque muitos analistas políticos, ou cientistas políticos, ou constitucionalistas, está todo mundo um pouco fazendo esse papel de análise política, colocam como: vocês estão desfocando a atenção para esse tema, quando esse não é o tema principal. Ele pode parecer que não é o tema principal para aqueles que não estão sob ataque, que não são as minorias que vão sofrer restrição de direitos, mas eles caminham, né, junto com a pauta autoritária. Então, eu achei bem interessante esse alerta. Por quê? Porque esse movimento, a gente que acaba estudando o direito comparado, percebe que é um movimento mundial e que é como se houvesse um manual que dá certo. Olha, faça assim, use as armas, crie inimigos, crie a questão da pedofilia, enfim, use símbolos de medo para criar o pânico e para se colocar como salvador dessa história. Então,
achei muito interessante. Tenho algumas outras coisas para falar, mas antes disso, eu já passo a palavra à professora Vera, né, para a gente iniciar esse debate, até porque é um privilégio estar aqui com vocês duas, que já estudam o tema do autoritarismo e dos estados de exceção e justiça de transição há muito tempo, e tenho pensado muito como, de fato, a ausência de justiça de transição levou ao estágio atual dessa democracia fraca, né? Então, antes, nas aulas, às vezes eu falava assim, porque a ruptura da ditadura com a democracia. E agora, pensando assim, não foi uma ruptura, né? Foi só uma pequena negociação e talvez essa falta de uma verdadeira ruptura com o passado que manteve iminente esse momento pelo qual a gente passa. Mas, enfim, vou passar a palavra à professora Vera para fazer aí uma rodada de debate. Bom dia, eu vou ser informal, então eu vou me referir às minhas colegas aqui, minhas amigas, minhas parceiras de reflexão, de vida, de faculdade, que são as professoras Estefânia e Heloísa, mas eu vou ser informal e vou tratá-las diretamente de forma carinhosa, né? A Elo e a Steph. E queria também saudar todos que estão aqui nesse curso incrível. Ele, como a Elo já demonstrou, ele vem nessa iniciativa da professora Estefânia com a professora Melina, que nos arrebatou de imediato, tanto que o envolvimento com as publicações, com os eventos, com o tema, né, foi crescendo, está crescendo, e isso foi graças, né, a elas que tiveram essa super pegada, essa ideia, e também porque faz sentido nas nossas vidas, né? Então, agradeço a Steph, agradeço a professora Estefânia, a professora Melina, que deram o pontapé inicial e nos chamaram, né? Nos chamaram para essa parceria. Elo, eu gostei muito também, mas muito da tua apresentação. O teu PowerPoint está excelente. Muito pontual, muito ponta firme, muito claro e muito leve. Ele comunicou tudo e de uma maneira assim criativa. Então, eu acho que você usou os teus dotes, né, de design gráfica e mandou muito bem. Eu pensei em duas coisas iniciais. A partir do livro da Marina, que me encantou também, eu não li o livro todo, eu li partes do livro, e eu tenho que acabar de ler e talvez esmiuçar mais. Mas eu queria ouvir o que é novo nesse conservadorismo. Porque, em relação às pautas de gênero, de sexualidade, vamos chamar genericamente de pautas identitárias, nada é novidade, né? Então, o direito ao voto para a mulher chega só no século XX. A gente já tinha, então, uma estrutura democrática, aliás, uma estrutura constitucional assim, de certa maneira consolidada, não uma estrutura democrática consolidada, mas uma estrutura constitucional consolidada. Então, a questão formal dos direitos, as escolas de direito,
eram escolas de direito e ciências sociais, então a gente já tinha uma produção acadêmica acerca de direitos, né? E mesmo assim as mulheres só ali na terceira década, né, do século XX, acho que na terceira década, que passam a gozar de direitos políticos, sem falar no âmbito do direito privado, em que a autonomia da mulher ainda foi, aí eu não tenho datas, mas a autonomia da mulher foi até o novo Código de 2002, ela era muito mitigada lá no Código Civil de 16 para a realização de negócios jurídicos e tal. Ainda que leis esparsas tenham vindo a modificar isso a partir da Constituição de 88, né? Ela não recepciona. Então, até 88, basicamente, também no âmbito do direito privado, havia muita restrição no que diz respeito ao exercício da autonomia da vontade das mulheres. Tudo isso para dizer o seguinte: o que é novo nesse conservadorismo? Né? O que é novo? Outra coisa que chama atenção e que você fala é que a questão da autodeterminação ela é fundamental quando a gente fala de pautas identitárias, seja gênero, seja sexualidade. Autodeterminação é uma pauta, um princípio totalmente liberal. Totalmente liberal. Não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com socialismo, ele é liberal. Né? Ele é o coração do liberalismo. Autonomia da vontade, autodeterminação. Então, é interessante porque é contra essa autodeterminação que pautas neoliberais. Então, é bastante contraditório, é bastante paradoxal. Isso me chama a atenção. Quando a Stefânia falou da manifestação do ministro Toffoli, me ocorreu de imediato o Twitter que o professor Conrado Rubener Mendes postou, dizendo assim: um juiz colaboracionista modelo que viu no golpe um movimento, que hospedou o general em seu gabinete, que entendeu, aspas, diálogo institucional, fecha aspas, como subserviência, que foi abraçar Bolsonaro até em festa de criança, com desempenho medíocre na presidência do STF, agora está surpreso. Né? Tudo isso para dizer, enfim, o Conrado tem um estilo próprio, né? E a pegada dele, a gente pode até achar que exagera, afinal de contas, é uma autoridade institucional, merece a nossa consideração, o nosso respeito, e às vezes pode ser que o tom seja um pouco alto. Mas, de toda maneira, eu acho que ele tem razão em tudo que ele disse ali. Nada é falso no que ele disse, né? Então, é muito interessante que a gente também concorda com o que ele disse, né, Stefano, com o que o ministro disse. Exatamente, o que ele fala, a gente também concorda, mas também é outra situação contraditória, para dizer, digamos, o mínimo, né? Então, essas são, assim, algumas considerações que eu faço de início, e depois acho que a gente pode seguir no debate e também abrir para quem, né, quiser se manifestar, mas para começar o nosso aqui. Então, basicamente é isso. Eu falo, a gente abre antes. O que vocês acham que funciona melhor?
Eu acho que você pode responder, comentar, né, sobre o que a Vera colocou e depois a gente já vai abrindo o que vai aparecendo. Eu também depois quero comentar, mas Elô, você é a nossa convidada. Eu sou aquela convidada de casa, que já chega abrindo as portas e vou ver o que tem na geladeira. Bom, eu agradeço os comentários, como eu falei, eu acho que é um lindo percurso que vocês fizeram, seja com a matéria, com o livro. Eu acho que é a construção de espaço de diálogo mesmo, porque o que me parece, e aqui já encaminhando um pouco, eu acho que não é nem resposta, porque são coisas que a gente vai pensando juntos, na verdade, juntas, é que o fenômeno, ele é multifacetado. E às vezes a gente olha uma face dele e não percebe que ele tem várias outras. E aí parece que a gente está dialogando um diálogo de pessoas que, na verdade, estão falando sozinhas. Eu fiquei, assim, eu tentando organizar aqui. A Vera acha que não, mas ela faz aquelas provocações cirúrgicas. Faz assim, direitinho. O que é novo nesse novo conservadorismo? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. Eu vou esboçar uma resposta que já falo de antemão que ela é meio falha e a gente pode chamar Marina em outros eventos. A propósito, a gente já conversou sobre isso e acabou que eu não me organizei. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro que ela analisa a partir do governo Reagan, então final da década de 80, começo da década de 80, desculpa, que é bem naquele momento, neoliberalismo, ele dialogando com a Thatcher e tal, nos Estados Unidos. Isso é uma coisa, como se fosse assim, se fosse um teatro, seria, abre a cortina, esse cenário, fecha a cortina. Agora, outro cenário. Então, essa mudança aí de 20 anos faz diferença. Então, ainda que as coisas estivessem lá nos Estados Unidos, já estava algo que eu falei pouco, mas a Marina dá muito mais ênfase, é a importância da religião, os neopentecostais, isso é um fator extremamente importante, ela vai mostrando, inclusive em termos de financiamento, de retórica, que isso ajuda a construir a retórica do merecimento. Os Estados Unidos são superiores ao mundo, como eles acham que são, isso é por um merecimento global e tal, e que se apoiasse comunistas, isso faria com que o país decaísse no reino dos céus, uma coisa meio assim. E depois, tá, mas você vai falar, mas não é isso que eu estou perguntando, eu estou perguntando a situação da mulher, eu estou querendo pensar que a mulher nunca teve ou sempre teve menos direitos. No caso brasileiro, o direito político é uma coisa surpreendente pensar que até o Código Civil de 2002, mulher precisava da autorização do marido, né, para fazer negócio jurídico. Mas aqui eu acho que tem uma diferença, porque a gente estava no processo, ainda não conquistou. Me parece que a retórica atual antigênero, ela faz duas coisas. Ela usa esse conceito mal usado de empoderamento feminino. Então, a mulher tem direito, ela pode fazer isso, porque tem muito a ver, inclusive, com as coisas da empreendedora. Olha, você pode ficar na sua casa cuidando do seu filho enquanto você está trabalhando e fazendo outra coisa. Então, essa retórica do empoderamento, no sentido individual, eu acho que ele bate muito. E depois, é uma retórica que não é contra direitos. Eu não vou falar, Vera, mulheres não podem votar. Mulheres podem votar, mas vote em alguém que defende a família. Vote em alguém como você. Então, você não está defendendo uma ausência de direitos. É a mesma coisa. Eu falo muito da pesquisa da Esther Solano, que é uma socióloga, e ela foi ouvir eleitores do Bolsonaro na periferia de várias capitais. Se ela perguntasse se as pessoas apoiam o feminismo, elas falariam, não, é um absurdo, são essas mulheres que andam com o peito de fora. Se ela falasse, mas você gostaria que a tua filha possa estudar, ela possa escolher um trabalho? Ah, sim, isso eu quero. Então, o ponto não se defende uma volta, a mulher não pode estudar, a mulher não pode trabalhar. Pode, só que o papel central é cuidando da casa. O papel central é o cuidar da família. Então, acho que isso é um pouco novo. Você vai falar, mas a sociedade brasileira sempre foi conservadora e sempre teve isso. Concordo, mas eu acho que tem uma mudança sutil aí. Você pode trabalhar, mas tenha trabalho em meio período para dar tempo de você cuidar dos seus filhos. E não venha discutir igualdade dentro de casa, porque são diferentes os papéis. Então, eu diria que essa é uma diferença. Algo que me parece diferente também. A gente tem que levar com mais seriedade as manifestações, como eu falei. Quando fala em veja, a gente sempre falava, o Bolsonaro, ele é contra a pauta de gênero, mais ou menos, ele capitalizou a pauta de gênero. Como que ele capitalizava? Mulher, você é vítima de violência, eu vou te proteger. Como? Aumentando a pena
Ou seja, não é criando novas delegacias, não, aumentando a pena do crime e armando a população. Porque a partir de agora você pode comprar a sua arma e se proteger. Quando todos os estudos, todos, mostram que quanto mais armada a população, mais casos de crimes violentos contra mulheres, porque o parceiro, enfim, com uma arma na mão, muito mais perigoso do que esse parceiro sem arma na mão. Então, ele usa a retórica de proteção da mulher, mas ele usa de maneira completamente deturpada. Então, eu acho que a gente tem que pegar essas minúcias, porque se você chega numa periferia e fala, mas isso é um absurdo, eles vão falar, mas que proteção a mulher está dando? Porque aqui perto de casa, a fulana apanhava, ela foi lá prestar queixa e o marido foi e matou ela. Que proteção você está dando? O Bolsonaro está falando de armar para ela poder se proteger. É óbvio que isso é um absurdo, mas o que eu quero dizer é, se a gente não conhece como funciona a retórica, a gente não consegue responder. Então, por isso que eu falo que eu acho que é importante levar mais a sério. E só uma última coisa, que é ultrapassando, eu não sei se é algo do novo conservadorismo, não sei se se enquadra nesse comentário, sabe, Vera? Mas eu acho que uma coisa central é a gente perceber que o governo Bolsonaro, mesmo nas eleições, ele defendia coisas completamente contraditórias entre si. Para ficar em duas coisas: liberalismo econômico com Paulo Guedes, o famoso ministro Ipiranga, e militares na política que obviamente tem uma visão nacionalista, desde todo sempre. Só para ficar nisso, eu estou colocando a água e eu estou colocando o óleo. Isso não vai dar certo. O que tapa essas rachaduras de sentido? Combate ao inimigo comum. Pode ser o antipetismo, para alguns, para outros é a mobilização pela família, é contra, daí a pauta moral. Então, assim, essa retórica, ela acaba concretamente tapando os buracos que o sentido não faz. E aí eu volto. Se a gente for responder só racionalmente, não vai dar certo, porque é uma mobilização de sentimentos. Eu lembro, em sala de aula, uma vez que eu falava assim, cometi um erro, eu tento não polemizar, né? Mas eu estava falando na parte de ordem social e falava sobre comunicação social, e eu citava como é difícil hoje em dia, porque grande parte da comunicação não vem pelos canais de jornais. Porque ainda nos jornais eu tenho direito de resposta. E se a informação falsa é propagada pelo Facebook? Eu falei, inclusive o TSE considerou que a publicidade na campanha era falsa. Só isso que eu falei. Uma mulher ficou ensandecida comigo e falou, mas não era falso, era verdadeiro. Mas ela gritou, uma mulher que eu nunca tinha ouvido a voz dela antes e eu não tornei a ouvir depois. Você percebe que era uma coisa visceral. Ou seja, não sei de onde veio aquilo, que ela de fato acreditava que o oponente ele defendia uma pauta para mudar o sexo das crianças sem autorização, esse tipo de coisa, mas ela acreditava. Aquilo foi mobilizado não pela racionalidade. E se a gente não conseguir enfrentar isso, não tem conversa possível. Não, eu ia falar que a Jaqueline escreveu que eu concordo com ela, só. O que a Jaqueline escreveu, Timur? Que o governo tem usado de artifícios puramente retóricos na disputa eleitoral. Claro, a retórica não é só a retórica, né? A retórica não é só aquela coisa do falseamento. A retórica cria uma situação política, mas sim, a retórica cria esse... É interessante porque os cientistas políticos do mainstream, eles, capitaneados sobretudo pela ciência política estadunidense, eles dominam uma racionalidade e fazem muito bem, que te dá bons diagnósticos. Agora, eles eliminam totalmente isso que a Chantal chama do componente afetivo ou passional da política para fazer as suas análises. Eles, inclusive, desdenham isso. Eles dizem que isso é teoria, é filosofia, não é ciência política. E você mostra bem como, ao contrário, tem um elemento que escapa ao cálculo, que escapa às escolhas racionais, que escapa os modelos para aferir comportamentos na arena política, tem algo que escapa,
e que se a gente não olhar prestar atenção, de fato você não entende esse tipo de, inclusive pode até haver um cálculo de mobilização dos afetos, dos sentimentos por parte do novo conservadorismo. Pode até haver um cálculo, a gente pode até conseguir aferir isso, mas o sentimento propriamente dito, ele não é da ordem do cálculo, daí você tem que usar de outros meios para ver o que está acontecendo. Porque entre os nossos interlocutores, né, na família, nos círculos de amizade, a gente também percebe muito bem isso. Porque são pessoas racionalmente muito, e inclusive com um discurso articulado, mas chega num ponto que não é isso mais que está em jogo, que está valendo, que está comunicando. Fazer dois comentários em cima da fala da Vera e da Elô. É muito interessante essa questão do o que é novo no conservadorismo. Talvez uma coisa para a gente pensar o uso das redes sociais nesse novo conservadorismo e qual o impacto disso nesse subconsciente, né? Então, a questão dos símbolos, das imagens e como a gente acha horrível e olha de maneira assim, meu Deus, alguém acredita nisso, mas as pessoas, de fato, elas acreditam naquele tipo de comunicação sem qualquer fonte. E também como a gente não teve uma educação digital também. Então, pessoas da nossa família mais velhas que liam jornais e acreditavam na notícia da imprensa, elas transferiram essa credibilidade para o grupo de WhatsApp. Então, uma notícia daquele jornal da cidade online, que tem até uma feição em nome de jornal, mas que é um blog governista, bolsonarista. Então, como essa deturpação das fontes oficiais da imprensa, né? E isso afeta, e eles souberam utilizar isso, enquanto a oposição, os democratas, a esquerda, não importa quem está anti, né, esse movimento autoritário, a gente não sabe utilizar e a gente tem pudor para utilizar, né? A gente não bombardeia os amigos com notícias racionais, mas nos grupos da ultradireita, nos grupos conservadores, eles têm fonte de informação, mas não têm as nossas fontes de informação. E outra questão, mais duas questões. Eu tenho falado muito do Handmaid's Tale, que é muito impressionante. E aí, para falar, na série, tem umas imagens que voltam ao passado, né? E como já havia sinais do que ia acontecer. E isso para falar um pouco da crítica do Conrado ao Toffoli, né? E não só ao Toffoli, essa crítica a ele, porque foi presidente do Supremo e ao ministro, então tem um papel dentro do Estado, mas a todos aqueles que, de alguma maneira, levaram esse governo, não, ele é falastrão, ele fala, mas não tem impacto. A mesma coisa me parece agora também de relevar muita gente boa, séria, falando da questão da prisão do deputado, dizendo, não, mas deveria só retirar do site, do YouTube, e não deveria prendê-lo, como se o discurso de ódio não tivesse impacto real. E os sinais, eles estão muito graves, né, dos movimentos antidemocráticos e de retrocesso em matéria de direitos, inclusive depois do alerta da invasão do Capitólio, me parece que a gente tem que estar em alerta e não dá mais para relevar. Então, talvez os próprios ministros do Supremo, de alguma maneira, e a professora Vera vai lembrar da conversa com o ministro Barroso na Colômbia,
que ele falava, não, ali na semana da eleição, lembra, Vera, que era alguns dias antes da eleição, e ele falando, não, o presidencialismo de coalizão vai conter o Bolsonaro. E, na verdade, o que a gente vê é um movimento de cooptação de todos os órgãos, de restrição de colegiados, de ataque a sindicatos, de ataque às universidades, ou seja, todos os órgãos de controle dentro da democracia são atacados. Isso é importante. E outra questão, dessa questão do conservadorismo, é importante que a esquerda perceba que o discurso, a partir da divisão de classes, ele não está presente na periferia. É esse discurso moral, é onde as igrejas chegam e onde o Estado não chega, que está presente. Né? Acho que num dos nossos debates, eu me lembro, e provavelmente foi num dos nossos debates, que teve um estudo acerca da proteção das mulheres na periferia, que muitas mulheres elas só seriam protegidas porque elas frequentavam determinada igreja. Então, como vem tudo junto e misturado, então acho que vocês colocaram isso, que não é uma causa, não é muito mais complexo, são vários fatores, mas há uma utilização dessa questão moral presente nas classes mais baixas também, na verdade não há distinção disso, mas como o discurso de classe não vai angariar uma fidelidade como o discurso moral tem conseguido, como o discurso da família, da moralidade, do que é correto, da criação de inimigos tem conseguido. E recomendo mais uma vez, acho que eu já falei isso em outras aulas, o texto do Herschel, que ele, na verdade, ele escreve junto com a esposa dele, que é uma estudiosa, depois que eu descobri que era a esposa dele, no dia do evento que ela estava presente, e aí o Diego falou que era a esposa. Ela é a pesquisadora do Max Planck para questões de religião. E eles colocam ali naquele texto que eles escrevem juntos uma competição da ordem constitucional com a ordem religiosa, competição política de diferentes opções políticas, mas também o que é interessante é como o raciocínio de poder, de hierarquia, de tentativa de universalidade, que a religião é muito mais universal para além das fronteiras do que o próprio constitucionalismo. Então, isso para dizer que, às vezes, a gente precisa assumir que o constitucionalismo não é neutro, que não cabe, né, que não cabe esse anticonstitucional, esse antiliberal, que isso... porque muitos acadêmicos ficam no discurso, vocês não gostaram porque é um governo de direita. Não é porque é um governo de direita, um governo de direita cabe. O ultradireita que não cabe dentro do constitucionalismo porque ele é anticonstitucionalismo, ele é anticonstituição. Então, mas esses temas, a questão é saber como a gente só tem reagido e a nossa reação não é na mesma dimensão que a ação desses movimentos que tem dado muito certo nesses, inclusive colocados ali pela Elô, pelos movimentos autoritários, inclusive na Europa, que tem, né, a União Europeia como um instrumento ali ainda de contenção, e mesmo assim, o que a gente percebeu é que houve uma tentativa de resistência por um período, mas depois as próprias instituições elas se entregam, elas cansam, né, de reagir. Então, o alerta é que precisamos reagir todos juntos e não esperar que as instituições por si possam reagir para esse movimento. Mas, enfim, a gente vai pensando juntas, né? Eu concordo integralmente. Eu acho que é o único ponto que, eu acho que você falou, não tem nenhum reparo. Eu só faço a seguinte provocação, eu vou contar a provocação que eu faço em sala de aula, na verdade. E um pouco dialogando com o que a Vera falou antes. Eu falo para os alunos o seguinte,
agora foi uma tópica sobre autoritarismo, eu falo, olha, a gente tem que imaginar que essas pessoas são racionais. E eu já falo como isso de alguma maneira se comunica com o que você falou, não discorda. Então, se a pessoa, ela defende algo que nos parece absurdo, vamos tentar entender qual que é o contexto. Porque é muito fácil você falar, mas quem votou no candidato X é burro. Mas isso, sociologicamente, é uma péssima estrutura de pesquisa. Como assim eu vou assumir que o outro não sabe o que está fazendo? Ou que o outro não tem capacidade? E eu acho que um ponto importante é o que a Steph falou. Em muitos espaços, muitos mesmo, o Estado não chega, ou chega de maneira insuficiente. E quem está lá criando rede de sociabilidade são as igrejas. E são as igrejas neopentecostais, porque nos últimos anos é o que teve um baita de um crescimento. Então, eu consigo perceber que há uma racionalidade, alguém votar porque o pastor sugeriu, porque quando ela estava desempregada, foi a comunidade da igreja que fez vaquinha para ajudar ela a manter a sua estrutura ali. Então, enquanto a gente não pensa que o Estado ele é desigual, e aí por isso que eu sempre bato no ponto que agora a gente está vendo toda a discussão, né? É crise, não é crise, é uma decomposição, mas vamos lá, vamos pensar assim, agora a gente está vendo uma crise. Mas essa crise vem com fatores que são estruturais da nossa democracia, que é um alto grau de exclusão e de desigualdade. Não adianta a gente pensar que isso começou em 2016 ou 2018 ou mesmo em 2013. Se a gente não enfrenta essas causas, a gente vai estar sempre assim, tipo, não entendo o que está acontecendo. Oh, meu Deus, íamos tão bem e agora todo mundo ficou louco? Então, eu acho que a gente tem que enfrentar as causas estruturais. Mas voltando, Vera, eu concordo contigo que a ciência política, ela tradicional, mainstream, ela tem limites. E eu até escrevi, o que para mim tem feito mais sentido, eu até queria perguntar para o Fabrício, mas eu tenho um pouco de medo da resposta dele. O que tem feito muito sentido para mim são os trabalhos da Esther Solano, tem uma outra antropóloga chamada Isabela Calil, porque são pessoas que vão ouvir os grupos que estão apoiando o Bolsonaro, e essas pessoas estão falando para elas, esse é meu raciocínio. Como comparação, eu estou na parte final, faltam umas 10 páginas do livro do Jairo Nicolau, O Brasil Dobrou à Direita, que seria o exemplo da ciência política mainstream. Ele é especialista em sistemas eleitorais e eleição. Então ele vai pegar, fazer vários gráficos e falar, olha, nunca um presidente, um candidato teve tantos votos no Sudeste. E ele vai mostrando. É legal, é importante, a gente precisa mapear até para sair de algumas falácias que foram criadas sobre a última eleição. Mas isso não explica. Isso não explica. Então, se a gente fica nessa coisa quantitativa, ou olhando só as regras, a instituição, a gente não vai entender nada, ou vai entender muito pouco. Mas acho que eu não respondi nada, assim. Mas é porque eu concordo com o que a Steph falou. Eu só queria reforçar esse último ponto. Eu não tenho nenhuma objeção. Excelente, acho que chegamos a bom termo, né? Meio-dia aí está excelente, excelente. Somos britânicas. Tanto as considerações da Steph quanto a tua réplica, né? Muito boas. Eu só não. A única coisa que me imobiliza é que isso que a gente está vivendo agora e que tem vários nomes, né, e que a gente está pesquisando, eu, você, Steph, a novidade acho que é justamente isso que vocês duas falaram, né? A gente não está fora, a gente não está pensando fora da estrutura, entre aspas, constitucional democrática. É o uso dessa estrutura para aniquilar com ela, seja o nome que a gente der para isso. E isso imobiliza, porque o meu, pelo menos a minha crença, e acho que de vocês também, é institucional também. Porque é aquilo que vocês disseram, ele ganhou a eleição, mapeia onde ele teve mais voto, né? As regras foram, quer dizer,
não todas foram respeitadas, né? Não todas, isso não é pouca coisa, a questão do uso das redes, como disse a Stephanie, foi altamente violento, mas não houve uma resposta do judiciário para dizer que aquilo foi ilegal, não anulou a eleição, não teve nenhum grande efeito. É isso que, para mim, me imobiliza, porque parece que não tem saída. Quando o jogo é jogado, quando as regras do jogo não foram assim totalmente ignoradas, ou sei lá, é isso. E acho que a gente tem um elemento da questão das Forças Armadas também, né, Vera? Que essa troca de cargos no governo, né? Que implica aqueles que estão aposentados têm uma remuneração extra. Ou cargos com gratificações, né? Então, uma compra deliberada que seria, na verdade, uma legitimação de seriedade das Forças Armadas. E que agora demonstra também uma incompetência. Então, tem o lado autoritário das Forças Armadas, mas veio para a vitrine também uma incompetência. Esse caso do ministro da Saúde é bastante simbólico, né? Porque especialista em logística, no mínimo, deveria ajudar em alguma coisa. Então, como esse mundo paralelo existiu e como isso se coloca com manifestações, especialmente, acho que do Exército, acho que as Forças Armadas não são uma unidade, né? Mas o livro que sai do general Vilas Boas, né, que com a fala de que o alto comando do Exército, de que não era um Twitter pessoal dele, mas de que aquele texto tinha saído do alto comando do Exército. Então, isso me parece também muito grave para a nossa democracia, porque as Forças Armadas não podem ameaçar instituições como o Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas não podem se colocar ao lado do governo, quer seja do ponto de vista ideológico, quer seja inserido dentro do próprio governo com cargos. Isso a gente precisaria, assim que recuperar a nossa democracia, prever instrumentos para impedir, né, essa cooptação dos órgãos. Então, isso parece muito grave, né? E não sei por que as Forças Armadas aceitam esse papel que ele, né? Como foi conveniente esse papel de legitimar um governo de um militar que não foi militar, um ex-militar que foi expulso, que foi apenas capitão, para se envolver dessa maneira. Isso também é uma preocupação, porque talvez se tiver invasão do Capitólio, né, promovida pelo presidente, a gente não tenha a mesma atuação que as Forças Armadas americanas tiveram, no sentido de se colocar fora dessa disputa do governo, e é provável que numa eventual alegação de fraude, né, que vem vindo para os apoiadores, mas que vem sendo colocada, se dê numa face real nesse momento. Eu acho que agora era a hora da gente saber assim, quem é o inimigo, né? Talvez o Supremo ele precisa de críticas, sim, mas eu não, acho que o Supremo não é o efetivo inimigo da nossa democracia. Então, era a hora da gente, não que a gente precise proteger, nem aliviar o Supremo, mas acho que a gente não precisa estar do mesmo lado, né, dos críticos. Eu não sei se vocês estão sabendo, o livro do Herschel, o Juristocracy, foi traduzido
pelo pessoal da ultradireita, por apoiadores olavistas, para atacar o Supremo. Primeiro, o Guilherme Santander tinha me informado, mostrado um vídeo de olavistas, monarquistas, sobre o tema, e eles fizeram a tradução e o prefácio. Enfim, então, como de fato há uma preocupação, depois eu mando para vocês todas as informações, até para vocês ficarem sabendo, e no prefácio do livro feito por olavistas, é daquela juíza que falou, que defendeu a aglomeração, anti-ciência, que está sendo agora investigada pelo CNJ. E aí eles vão fazer já o prefácio direcionando uma leitura de que o judiciário quer tomar o poder, que é todo esse discurso da ditadura do poder judiciário, de que o judiciário que não respeita direitos. Então, acho que a gente tem que ficar atento para a gente não dar munição para um ataque institucional e para mais fragilização da democracia. Mas depois eu mando no grupo para vocês, porque é assim, assustador. Quanto mais a gente sabe, mais assustado a gente fica com o movimento mesmo bastante organizado. Elô, acho que você pode fazer uma fala final. Bom, agradeço novamente. Eu acho, sim, que das várias coisas que foram faladas e como fala final, eu acho que fica o desafio do campo progressista agir. Eu não sei se foi a Vera que falou, a Steph, mas em algum momento foi falado que a gente só reage. E eu acho que isso vem de um problema de articulação política mesmo. Porque sempre a gente vai reagir pouco. Porque começa e tem 25 coisas absurdas, aí você vai fazendo e vai tentando enfrentar. Eu acho que tem que ter uma pauta para ação, não só para reação. E a gente já sabe, agora, a parte ruim é que a gente já sabe qual que é a política, que é de destruição de terra arrasada, mas a parte boa é que a gente já sabe que a política de destruição terra arrasada é em alguns campos. Então, qual que é o elemento de perseguição? Gênero, direitos humanos, assim, de maneira geral, questão socioambiental, que está sempre na pauta de destruição, e questão de armamentista ou segurança pública de justificar a violência. Então, a gente tem que pensar em pautas e articulações para não só barrar depois que já acontece, mas impedir. É difícil, porque a gente está com um espaço muito apertado, mas veja, há também articulações internacionais, há movimentos internos, ONGs, grupos já consolidados que estão, assim, tentando, na medida do possível, respirar. Então, acho que é o nosso desafio se conversar para construir essas redes e tentar sobreviver ao tsunami, porque se não sobreviver agora, é só retrocesso, e para voltar a um parâmetro mínimo civilizacional vai levar muito tempo. Eu acho que é isso. Vera, quer falar mais alguma coisa? Não, eu estou, assim, só quero agradecer, né, de novo, essa ideia dessa disciplina, desse curso, né, que agrega a todas nós, e é isso. E parabenizar a Elô mais uma vez, né, que ela arrasou aí não só no conteúdo, quanto na forma. Faço PowerPoints aqui em solicitação. Apesar do cenário verde e amarelo dela. Vocês perceberam, gente? É uma manifestação de amor alguns personagens atuais. Eu também adorei, Elô, foi excelente mesmo, acho que imperdível, quem não assistiu tem que assistir essa aula, e você organizou ali as ideias, o direito comparado, as notícias, mostrando realmente o diagnóstico. Acho que é o primeiro passo para a gente reagir de maneira adequada, ter o diagnóstico do que está acontecendo e essa relação com as mulheres. Eu acho que vem num sentido bem pesado ainda, né? E a gente precisa, de alguma maneira, reagir, sob pena de caminhar aí para um Handmaid's Tale, que você também colocou a foto ali da manifestação da Polônia ou da Hungria,
o simbólico disso, como eles vão ocupando e nos colocando outros espaços. Então, a gente precisa estar alerta. Então, agradeço mais uma vez, desejo boa semana e dizer que é um privilégio poder pensar, né, a partir dessa